Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog de leitura. Hoje, Nós Dois Sozinhos no Éter é um dos meus livros da TBR desse mês e da TBR do ano também. Já tem vídeo aqui no canal de 25 livros para 2025 e ele está presente. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro, porque pelo que eu entendi da história eu tô mais nessa vibe. Além disso também, a Olivia Blake escreveu A Sociedade de Atlas, que é um dos meus Dark Academia favoritos. Então eu tô bem animada pra ver como ela vai desenvolver essa história tão diferente daquela que eu já li. Escolhi essa cartela aqui de post-its. Ela combina bastante com o livro, então eu acho que eu vou gostar bem das minhas marcações finais. E me acompanhem na leitura desse livro. Fiz o color code com essas 4 cores, não sei se vai ser necessário tudo isso, mas por enquanto eu deixei assim. Esse azul bem clarinho quase não dá pra ver, mas tudo bem, não tem problema. Então eu vou começar a minha leitura agora e depois eu converso com vocês como eu organizei cada marcação, como está o livro e tudo mais. Acabei a parte 1 do livro agora. É um livro bem diferente do que eu esperava, os personagens são bem interessantes. Essa primeira parte foi mais focada em apresentação dos personagens e a primeira interação deles. Então, por enquanto, não aconteceu nada muito interessante entre os dois. Os dois têm características muito interessantes. Eu, particularmente, estou mais interessada pelo Aldo, porque ele é um cara que pensa muito, apesar de que a Regan também, mas ele é de uma forma mais organizada e construída. O fato dele também ser obcecado por abelhas é uma parte interessante. O fato dele conversar com o pai dele todos os dias é uma coisa que me intriga bastante. Eu quero saber o porquê que eles conversam desse jeito. E sobre a Regan, eu tô bem interessada sobre o fato dela ter sido detida por falsificação e roubo. A gente já sabe que é de arte, mas o Aldo ainda não sabe. Então, coisas interessantes e ao mesmo tempo leves que estão acontecendo. Mas como eu disse pra vocês, está um pouquinho diferente do que eu imaginava, principalmente as partes da Regan, que são um pouco mais imprudentes, eu diria. Então, vou começar a parte 2 agora. E aí eu acho que eu vou conversando com vocês por partes, fazendo um resumo sobre elas e falando o que eu achei. A parte 1 é interessante, foi uma leitura bem fluida. E agora eu vou ler a parte 2. Segundo dia de leitura. Vou começar a parte 3 agora e resolvi conversar com vocês sobre o que aconteceu na parte 2. Esse é o tipo de livro que talvez seria considerado um slice of life nos animes, que é aquele livro que não necessariamente acontece alguma coisa específica ou gira em torno de algum enredo específico. Então vai acompanhando a vida dos personagens que eu já conversei com vocês. Nessa segunda parte a gente consegue entender um pouco mais sobre eles. E o jeito que a autora escreve eles parece que eles realmente existem e são humanos. Eles têm qualidades e defeitos. Eles têm uma relação muito interessante. O fato da gente ter acesso aos pensamentos deles também deixa um livro mais interessante. Então é uma leitura extremamente fluida para mim. É como eu acho que eu falei com vocês, é um livro um pouco diferente do que eu leio normalmente, por causa dessa falta de um enredo específico. Mas ainda assim é um livro que eu tô aproveitando muito, tô gostando muito de acompanhar. Uma coisa interessante a ser dita também é que o livro se passa no outono, então tem algumas cenas que falam que está frio ou que tem ventos de outono, então é uma parte que eu tô apreciando bastante, já que essa é a minha primeira leitura do projeto de outono, e é uma coisa que eu tô gostando bastante. Eu já fiz muitas marcações, principalmente de reflexões. O Reflexões é a cor mais clara que eu escolhi no meu color code, por isso não vai dar pra ver direito. Mas depois eu vou mostrar pra vocês as minhas marcações e aí vocês vão poder ver. Então eu marquei na maioria reflexões, mas também tem frases muito interessantes aqui. Sobre acontecimentos nem tanto,
algumas coisas de romance, porque o livro não é necessariamente cenas de romance específicas, mas coisas que eu considero romance, como por exemplo uma cena em que o Aldo falou que nem todas as pessoas gostam de abelhas, o que eu acho que acaba sendo uma cena de romance para eles dois. Então são personagens bem singulares, com uma relação muito interessante e singular também. Então eu tô gostando muito de acompanhar essa leitura. Tô devorando as páginas. Tô aqui na página 148 agora. Então eu vou começar a parte 3. A parte 2 foi sobre 6 conversas que os protagonistas tiveram para conhecer um ao outro melhor. E agora eu vou para essa parte em que o Aldo vai conhecer a família da Regan, mesmo que ela tenha um namorado, ela tá levando ele pra lá por outros motivos, mas eu tô ansiosa pra ver o que vai dar essa parte. E aí, quando eu terminar a parte 3, eu volto de novo a conversar com vocês. Da última vez que eu conversei com vocês, eu tava aqui na página 148 e ia começar a parte 3. Eu já tô, acho que na parte 5, se não me engano. Já tô na página 261. A minha meta hoje é finalizar o livro e eu acho que eu vou conseguir, porque como eu disse pra vocês, a leitura tá bem fluida. Mas eu queria fazer uma pausa na leitura antes de continuar com a parte, porque teve uma pequena mudança de planos. E o que eu ia conversar com vocês por partes, eu resolvi conversar agora, no meio da parte 5. Isso porque eu parei numa parte em que o pai do Aldo falou com ele sobre a Regan. No caso, ele disse que ela se parece um pouco com a mãe do Aldo, que deixou eles dois. Então ele falou muito sobre como a Regan é uma mulher que vê o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais impulsiva, mais menos contida, como o Aldo faz as coisas, por exemplo. E ele diz que ele tem medo do filho dele acabar se machucando, enquanto a Regan pode sair dessa se sentindo normal. Então eu queria conversar com vocês sobre isso, porque é realmente um livro que tem um romance muito especial. É um romance que não dá pra ser taxado de alguma coisa. E é exatamente isso que eu sinto com esse livro. Ele tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Ele fez eu me sentir de uma forma diferente do que eu sinto normalmente com as minhas leituras. Então tá sendo uma leitura muito diferente pra mim, mas muito proveitosa, com certeza. E é realmente aqueles romances em que a gente percebe que alguma coisa não vai dar certo. Já na metade do livro o casal tava junto e eu fiquei super feliz por isso, porque eu torcia realmente por eles. Eles estão crescendo juntos, estão melhorando como pessoa, estão se sentindo muito mais felizes do que eles se sentiam no início da história. Mas ainda assim é aquele tipo de casal que você percebe que vai acontecer alguma coisa que talvez eles não fiquem juntos no final. Então é uma suposição que eu tô fazendo por enquanto. Eu tô um pouco nervosa, entre aspas, pra continuar lendo, porque eu tenho medo disso acontecer. E apesar de eu esperar que eles fiquem juntos e felizes e tenham uma vida maravilhosa, eu ainda sinto que se eles não ficarem juntos no final, eu vou ter tido essa sensação mesmo. Então vai ser uma coisa até que compreensível. Então eu vou continuar lendo aqui. Provavelmente eu vou conversar com vocês quando eu finalizar o livro. E aí eu vou contar pra vocês se as minhas suspeitas se concretizaram ou não. Mas ainda é um pouco cedo pra dizer. Eu vou ler então. E eu acho que esse sentimento é justamente por aquilo que eu conversei com vocês, de eu sentir que os personagens desse livro parecem realmente muito humanos e muito reais. Então, de certa forma, eu acabei me apegando aos dois, quero que eles sejam felizes, e eu sei que talvez isso não aconteça. Mas enfim, converso com vocês em breve. Bom, gente, finalizada a minha leitura de Nós Dois Sozinhos no Éter, a primeira coisa que eu queria dizer sobre o livro em geral é que é um livro um pouco confuso pra mim, em questão de eu não sei exatamente o que eu senti, o que eu achei, o que eu penso sobre o livro.
Com certeza eu gostei, mas é um livro que trata de muitas coisas e personalidades ao mesmo tempo. Como eu disse pra vocês durante o vlog de leitura, é um livro que é complexo, as personagens são complexas, a relação delas são complexas, então é um livro que eu preciso pensar bem como eu vou escrever a resenha dela pra postar lá no Instagram. Também pensei em como eu ia conversar com vocês sobre ele, mas eu acho que também é interessante eu gravar antes de ter uma opinião concreta, porque assim vocês podem entender o quanto eu fiquei um pouco confusa sobre o livro, mas saibam que é bom, é muito bom esse livro, é muito interessante, é diferente do que eu costumo ler, do que eu costumo consumir, então eu sinto que eu enriqueci um pouco a minha vida como leitora além desse livro. Então caso você também tenha esse intuito esse ano, como eu conversei com vocês no 25 livros para 2025, em que a minha meta principal era diversificar as minhas leituras, eu acho que já dei um grande passo lendo Nós Dois Sozinhos no Éter. Mas, de qualquer forma, eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu a partir da parte 5, que eu tinha parado de falar com vocês. Aqui foram as minhas marcações, marquei muita coisa, provavelmente vou rever essas marcações para pensar como eu vou escrever a minha resenha. Então, as marcações vão me ajudar muito nesse aspecto também. Então, a parte 5 aqui que eu tinha parado de falar com vocês, teve a conversa com o pai do Aldo, que eu falei pra vocês sobre o medo dele do filho se envolver com a Regan e acabar se sentindo mal por estar com ela, porque como eu conversei com vocês também, a personalidade dela e dele são diferentes. Ambos têm essa característica de pensar muito, mas de formas diferentes. Também escrevi pra vocês aí sobre isso. E aí, depois dessa conversa, eu acho que o Aldo caiu em si e percebeu mais a relação dele com a Regan. Percebeu que apesar de fazer bem, ao mesmo tempo era diferente pra ele de um jeito não tão benéfico. Ele diz que se sente realmente um pouco atrasado em relação a ela, como o pai do Aldo falou que poderia acontecer. Então ele começa a perceber como a vida do casal tá confusa. Depois disso, eles acabam meio que brigando e se separando. Por muitas coisas, eu acho, não foi justamente por causa disso, mas por outras situações que principalmente o Aldo pensou sobre a vida dele, sobre a vida da Regan. A Regan sempre sentia medo de que isso poderia acontecer, então eu acho que ao mesmo tempo que ela ficou surpresa e triste com o que aconteceu, ela já esperava que isso poderia acontecer. E isso, como eu disse pra vocês, é uma coisa que nós leitores também percebemos ao longo da leitura. A gente percebe que parece que alguma coisa vai dar errado em alguma hora. Então é exatamente isso que acontece nessa hora. Mas esse tempo deles separados também é importante para ambos. Eles conseguem pensar sobre a sua relação de uma forma um pouco menos pessoal. Então eu acho que ajuda muito como isso aconteceu sobre eles, como isso mudou a relação deles e acabou culminando na volta deles no final do livro. Então, caso você tenha ficado com tanto medo quanto eu, você sabe que eles voltaram no final, o que eu fiquei bem feliz também. Não foi uma volta muito desenvolvida, nas últimas páginas mesmo que eles voltam, então a gente não sabe como a relação continuou, mas também é uma parte bem interessante da história, eu acho que casa bem com tudo que a autora desenvolveu aqui. Também nesse final tem a volta das obras da Regan, que ela volta a fazer alguns trabalhos e colocar os trabalhos dela na exposição em que ela trabalha desde o início do livro. Então também é um momento importante para ela, o quanto essa separação deles mudou. E também nós leitores ficamos orgulhosos da Regan por ela voltar a alguma coisa que faça sentido na vida dela, por ela voltar a ser feliz aos poucos, se encontrando com o Aldo também. Ambos se desenvolvem muito na relação, então é muito interessante ver como eles mudam a partir dela, evoluem cada um da sua forma, têm uma nova visão de mundo e de si mesmos, do que eles amam, do que é importante para eles. Então é uma parte muito interessante do livro, o desenvolvimento das personagens.
E para finalizar, eu só queria dizer que nessas páginas finais, as do começo também tem algumas partes interessantes em que tem alguns comentários de pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, aqui, de dentro do bolso de Aldo, ou o narrador, um homem velho, artrítico e em posse de muitos livros. Aqui no final tem alguns comentários também da autora e o que aconteceu com Aldo, o que aconteceu com Egan. Então é um livro que tem uma narrativa bem diferente, tem essas partes que não tem normalmente nos livros. É um livro inteiro diferente, na verdade, a forma que ele é narrado, a forma que nós estamos dentro da cabeça dos personagens é diferente do que a gente costuma ver normalmente, porque os autores gostam desse tipo de narrador que conhece os sentimentos e passado das personagens, só que aqui a Olivia Blake trata isso de uma forma totalmente inovadora para mim. Então, como eu disse para vocês, é um livro que eu acho que me enriqueceu muito como leitora. Acho que pode enriquecer a vida de vocês também, não só em questão de leitura, mas em questão de como ver o mundo, como ver as pessoas, entender os outros e a si mesmo. Então é um livro bem enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Foi cheio de comentários, um pouco caótico também, mas é um livro que eu gostei muito, tô muito feliz com essa leitura. E em breve vocês vão poder ver a minha resenha completinha lá no meu Instagram, então não se esqueçam de me seguir por lá e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos de outono. Até a próxima!